Olá, querida juventude, que prazer, que alegria, mais uma vez aqui estarmos juntos para aprendermos a palavra de Deus nesta EBD online, cujo propósito maior é que a sua vida, querido jovem, querido irmão, seja fortalecida pela palavra de Deus. E é sempre um prazer. Quero cumprimentá-los na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comigo hoje, pastor Luiz. Fala aí, pastor. A paz do Senhor, meus queridos, é um prazer estar convosco aqui nesta EBD de jovens, compartilhando, contribuindo também com a nossa participação. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos estudar a lição de número... Lição de número 3. O tema: A natureza do Deus que salva. A natureza do Deus que salva. Esta é a lição maravilhosa que estaremos estudando. Ela se divide em 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Primeiro ponto, o Deus que se revela como Salvador. O Deus que se revela como Salvador. Segundo, a salvação como prova do amor de Deus. Terceiro? Terceiro, a santidade do Deus que salva. Muito bem. Então, esta é a temática de hoje. Vamos iniciar orando. Ore a Deus. Senhor, meu Deus, Pai soberano, Deus eterno, te glorificamos nesta noite, meu Pai, te agradecemos por tua palavra, que possamos compreender, meu Deus, a tua natureza, a tua operação, meu Deus, e o que tu queres falar aos nossos corações. Que cada ouvinte, que cada internauta seja alcançado, meu Deus, pela compreensão da tua natureza e da tua essência. Nos ajuda, meu Deus amado, abençoando o nosso pastor Zé Gomes, que possa sempre estar comunicando essa palavra aos nossos corações. Nos fortalece, nos ajuda. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos. Vamos agora para o tema geral e também o resumo. A natureza do Deus que salva. A natureza do Deus que salva. Essa é a temática de hoje, muito importante. E quando a gente olha para essa expressão, a natureza do Deus que salva, olha o nosso resumo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, versículo 8. Resumo da lição. A obra da salvação, que é revelada plenamente em Jesus Cristo, expressa a bondade, o amor e a santidade de Deus. Está aparecendo aí na tela, ele vai ler de novo, leia de novo. A obra da salvação, que é revelada plenamente em Jesus Cristo, expressa a bondade, o amor e a santidade de Deus. Há um fundamento bíblico e teológico, queridos jovens, quando nós falamos sobre essa questão da revelação da salvação. Porque quando nós atentamos para a própria palavra de Deus, a salvação, ela não nasce de uma iniciativa humana. Ela não é produto fabricado por um grupo de teólogos ou estudiosos. Não. A salvação, ela é plenamente uma revelação divina presente nas Escrituras, cuja iniciativa, ela vem com o próprio Deus Todo-Poderoso. Está claro. Quando nós lemos, por exemplo, Êxodo 3,14, Deus disse para Moisés: eu sou o que eu sou. O que eu sou. Então, é esse Deus que é esse Deus que que existe, que vive, é o Deus que se manifesta. E toda a revelação de Deus nas páginas das Sagradas Escrituras, elas vão se avolumando até no Novo Testamento, deixando claro o verbo que se faz carne e habita entre nós, como está em João 1, verso 14. Então, Deus, ele se auto-revela, ele se manifesta. E as Sagradas Escrituras revelam isso. O Deus que é existente, o Deus que é, o Deus que intervém na história humana milagrosamente, poderosamente, para se mostrar o Deus Salvador em Cristo Jesus. Então, essa perspectiva bíblica, ela está presente em toda a Sagrada Escritura, em cada livro da Bíblia Sagrada. Vamos aos textos bíblicos que estaremos lendo, que foram os textos selecionados pelo autor da lição. Primeiro texto, Salmos de número 105, versículos 5 e 6. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então, veja bem, vai aparecer aí na tela a análise exegética do Salmo de número 105, 5 a 6, não é isso? É. Então, nós estamos lendo 2 versículos, 5 e o verso 6. Leia de novo.
Lembrai-vos das maravilhas que fez, Uhum. dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Isso. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, e vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Muito bem. Baseado nesses 3 versículos, há 3 coisas que nós iremos analisar aqui. A primeira, o valor do verbo lembrar. Esse verbo zahar, lembrar do hebraico, ele é muito importante, esse verbo. Por quê, pastor Zéu? Porque esse verbo zahar, lembrar, ele não tem apenas o sentido de trazer a lembrança de uma coisa, mas esse verbo, no próprio texto original, ele traz uma memória ativa e também uma memória que deve provocar obediência. Então, esse verbo zahar, lembrar, dentro desse contexto do Salmo, ele está convidando a cada israelita a lembrar dos feitos maravilhosos do Deus Todo-Poderoso, da operação divina em todo o processo histórico. E como Israel era o povo da aliança, era o povo de Deus, e Deus havia realizado coisas extraordinárias, então esse povo deveria se lembrar das ações poderosas de Deus. Não é que Deus precisa estar fazendo coisas constantemente, diariamente, para que eu saiba que Ele exista. Eu tenho que me lembrar do que Ele fez, não é isso? Por isso que o salmista começa aí, está aí na tela para vocês, o valor do verbo lembrar. Isso aqui é muito interessante, porque esse lembrar, como eu estou dizendo, ele deveria agora ser pedagógico, ele deveria ser espiritual, promovendo uma memória que trouxesse obediência. Gente, o Deus que se revelou para Israel era o Deus de sinais e de milagres. Olha aí Deuteronômio 4, veja se é o verso 34. Vamos lá, 4:34. 4:34 de Deuteronômio. Isso. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, com milagres e com peleja e com mão poderosa, com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Gerard von Rad, ele diz que a construção da fé israelita é uma construção de fé firmada em feitos históricos. E aqui está a prova. Deus está dizendo, veja se outro Deus fez como eu fiz. Não é isso? Olha o que ele diz. Veja se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo. Tá vendo? Tomar para si um povo do meio de outro povo. Com provas, sinais, isso, milagres, peleja, com mão poderosa, com braço estendido, com grandes espantos. Então veja que o conhecimento dos israelitas para com a pessoa de Deus era um conhecimento histórico, memorativo e firmado em atos poderosos, salvíficos, que levava o povo a viver essa fé, né? Salvíficos, né? Que levava esse povo a viver essa fé. Era uma construção histórica. Então perceba aqui que essas histórias desses atos poderosos, estrondosos, magníficos de Deus promoviam a fé de cada israelita. E essa memória, ela deveria ser passada de pai para filho e sucessivamente provocando uma vida pautada na operação divina. Então, isso aqui é muito interessante porque o Deus que se revela para Israel é o Deus que ele traz a libertação, ele traz o poder. Por isso que eu coloquei aqui o valor do verbo lembrar. E quando você pega esse verbo zahar, lembrar, aqui não está se falando de uma mera ação intelectiva ou memorativa. Mas esse lembrar era também voltar a viver aquela experiência com Deus que operou no passado. Né? Sim. Que coisa linda. Então, você pode observar que esse verbo aí, o valor do verbo lembrar, e assim, através desse verbo, você tem aqui claramente uma conexão dos israelitas com Deus Todo-Poderoso. E aí o verso, Salmo 105, versos 5 e 6, olha aí, leia de novo. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, e vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. O Deus que caminhava com Israel
era o Deus que se revelava em atos poderosos, milagres, prodígios, de modo que a salvação que o israelita tinha não era uma salvação de um esforço humano provocado por um libertador qualquer. Juízes, reis, profetas, todos que estavam alinhados, conectados com o povo de Deus, sabia que quem fazia tudo era O Senhor. era o Senhor. Diferentemente de qualquer outra nação. Se vocês pegarem, por exemplo, Alexandre o Grande e a divisão que causou depois da sua morte, não se diz assim, o Senhor Deus o usava. Não. Se você pegar a história da Babilônia, Nabucodonosor, o Senhor Deus o usava. É claro que, pelo viés bíblico, cada israelita sabia que quem estava na condução de todas as coisas, quem era? Era Deus. Era Deus. Então, a primeira coisa, no Salmo 105, versos 5 e 6, atente para o verbo lembrar. Segundo, atente para a expressão maravilhas. Olha o que ele diz, vamos lá. Lembrai-vos das maravilhas que fez. Lembrai-vos da maravilha Que fez. que ele fez. Interessante analisar que quando ele diz assim, lembrai-vos da maravilha que ele fez, o israelita, ele já poderia ter passado 100 anos de história, Sim. 200 anos de história, 300 anos da história do israelita. Mas quando um menino nascia e crescia, ele era chamado a lembrar. lembrar. Ou seja, o passado era atualizado no presente. Porque o tempo poderia ter passado, os anos poderiam ter passado, mas o Deus que operava em favor de Israel era o quê? O mesmo. Era o mesmo. Então, quando ele traz... Gente, isso aqui é muito interessante. Quando ele traz essa memória... O que tu entendeu aí? Quando ele traz essa memória para o israelita. Essa memória ativa que o senhor falou no começo, ela é importante porque ela traz a presença constante de Deus. Esses feitos maravilhosos de Deus, eles não foram apenas isolados no passado. Isso. O menino, ao nascer, ao completar a idade de entendimento, ele tinha que entender que o Deus, os seus pais mudaram, os tempos mudaram, mas ao Deus que ele tinha que dever obediência, respeito e adoração, ele era o mesmo, tanto na santidade quanto no poder para fazer maravilhas. Então, ele não poderia, por exemplo, olhar para a abertura do Mar Vermelho só como um episódio histórico. Sim. Ele não poderia olhar para a história do capítulo 6, 7, a queda dos muros de Jericó, só como um passado histórico. Ou seja, a memória do Deus Javé lá atrás atualizava o passado no presente. Olha que coisa linda. Deus atualiza o passado no presente. Rapaz, isso aqui é profundo. E cria uma expectativa para o futuro. E cria uma expectativa para o futuro, porque quando ele diz lembrai-vos, ele não está dizendo, está naquele quadro ali. Aconteceu, findou. Não. Quando você olha para essa perspectiva bíblica, lembrai-vos, ele está dizendo, esse foi o Deus que operou lá. E Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem hoje e eternamente. Somos prova, né, pastor, do testemunho. Somos provas. E outra coisa, ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3:6. Então, esse Deus que operou lá no Gênesis, para o israelita que vivia 300 anos depois, 500 anos depois, era o quê? Mesmo Deus. Era o mesmo Deus. E ele sabia que o Mar Vermelho foi um milagre, mas o Deus que operou lá não envelhece, não caduca. Então, trazer a memória naquele momento era trazer o passado para o presente. Rapaz, é muito importante, né? Aí vem a outra coisa, maravilhas, né? Você tem aí maravilhas e prodígios, como é que diz? Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos seus prodígios. Então, veja bem, quando ele diz lembrai-vos, ele procura mostrar aqui a intervenção de Deus no cenário humano, não é isso? Deus entrou no cenário humano dizendo eu sou. E quando ele entra dizendo eu sou, ele está dizendo eu entrei no cenário humano para abençoar Israel. Eu escolhi Israel para levar o meu nome, a minha glória a outros povos. Por isso que Deus estava a favor de Israel. E quando Deus entra na história, ele entra com maravilhas, ele entra com prodígios, ele entra com sinais. E quando ele entra com prodígios e maravilhas, ele está dizendo, eu estou intervindo, eu estou entrando em cena. E nada pode barrar o poder de Deus. Então, cada israelita poderia amar a Deus, reverenciar a Deus, ter o temor de Deus, porque ele sabia que o Deus que havia liberto eles do Egito era o mesmo para todo sempre. Não envelhece, não caduca, não ultrapassa.
Ele é o Deus que intervém com sinais Prodígios. e prodígios, com maravilhas, não é isso que o texto está dizendo? Maravilhas, Maravilhas prodígios. aqui está falando de prodígios, os atos sobrenaturais e poderosos de Deus. Coisa que a ciência não faz, o homem não faz, a psicologia não faz. Nós não desprezamos os benefícios da tecnologia nem da ciência. Nós não somos loucos, porém nós sabemos que há coisas que a ciência não pode. Não pode fazer. A medicina, por mais que ela seja avançada, não pode. Não pode realizar. E o recurso jurídico também. Agora, quando Deus entra em cena, quando ele consegue intervir com o seu poder, quando ele quer e quando ele deseja, ele faz porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, aqui nós vamos analisar. Pastor, e qual é a conclusão deste Salmo 105, versos 5, 6? Eu coloquei aí na letra C. É o Deus que se revela. Olha como é que Deus se revelava para o israelita. Deus se revelava aí para o israelita, isso é coisa muito interessante. Ele se revelava pelos seus atos poderosos, pela sua bondade, pelo seu poder, pelos seus sinais. Deus não se revelava para Israel como um Deus filosófico, como um Deus da mitologia grega. Deus não se revelava em conceitos, Deus se revelava em atos, em ações. Os atributos de Deus não são atributos filosóficos. É poder, é milagre, é maravilha, é sinal. Não é assim? Então, quando você, querido irmão, olhar para o Deus da Bíblia, olhe para o Deus que operou lá, mas para o Deus que opera aqui e agora. Você que está me ouvindo, creia nesse Deus. Acredite nesse poder de Deus. Vamos agora para o texto de número? O segundo texto, Salmos 34, verso 8 e 9. Então nós estamos vendo aqui que Deus se revelou neste salmo como Deus libertador, o Deus abençoador e o Deus salvador. Então, quando nós falamos que Deus aqui nesse texto, ele se revela como Salvador, ele mostra que ele é o Deus que é, mas ele é o Deus que é em bondade, é o Deus que é em amor, é o Deus que é em santidade. Então, é Deus se revelando como o Salvador. Vamos lá. Salmos 34, verso 8 e 9. Isso. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ó, veja bem, nós estamos já aqui nesse versículo, o autor, nesse versículo que o pastor leu, no Salmo 34, 8 e 9, já é o segundo ponto da lição. Qual é o segundo ponto da lição? Salvação como prova do amor de Deus. Então o primeiro texto que nós lemos está no primeiro ponto. O primeiro ponto. Qual é o primeiro Deus ponto? Que se revela como Salvador. O Deus que se revela como Salvador. Por isso que nós falamos do Deus que se revelava como grande eu sou, Êxodo 3:14, se revelou em Deuteronômio 4:34, não é isso? Deus de prodígio, Deus de milagres, Deus de maravilhas. É o Deus do ponto 1, não é isso? Que diz aí o ponto 1 como? Ponto 1, o Deus que se revela como Salvador. Pronto. Agora nós estamos no ponto 2, o Deus que se revela... Como revela a salvação como prova do amor de Deus. Revela a salvação como prova do amor de Deus. Aqui nesse ponto nós vamos ver duas coisas. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. É bom. Então veja bem, Deus ele não se apresenta na Bíblia apenas como um mero sentimento. Não, um mero sentimento, uma mera ideia. Não, se vocês observarem, ele se mostra na Bíblia como Deus que se revela com atos poderosos, intervindo com milagres, sinais e prodígios, mas ele também é o Deus que se revela como sacrifício. Sacrifício. Por quê? Porque a própria Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Sendo nós o quê? Ainda pecadores. Ou seja, Deus só se revelou como sentimento? Não. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Já imaginou se ele ficar só dizendo eu te amo, e não provasse o amor? Nós pereceríamos. Mas a Bíblia mostra aqui em Isaías 53, Romanos 5:8, João 3:16, que o Deus que prova o seu amor, ele prova como? Com sacrifício. Com sacrifício. Não é uma questão de ideia. Por isso tem que dizer assim, mas eu quando escuto aquele hino eu choro. Não adianta nada tu chorar e não mostrar a vida de santidade, quebrantamento, não é assim? Um dia um irmão me questionou, pastor, como é que o senhor me explica que eu ouvi um hino de uma determinada banda e eu chorei muito, mas você se sacrifica em santidade, em pureza, em verdade?
Em obediência. Em obediência. Então não adianta sentimento sem ação. Sem ação. E aí é interessante aqui é que a salvação, ela é uma evidência do amor de Deus. Mas como é que Deus está provando esse amor na salvação? Se sacrificando pela Pronto. Aí pronto. De Carson diz: o amor de Deus é melhor compreendido à luz da cruz, onde a justiça e a misericórdia se encontram. Ah, o Deus que me ama, ele prova. E ele prova como? Sacrifício. Sacrifício. Então, quando você olha para a Bíblia, esse Deus é o Deus que se sacrifica. A Bíblia diz claramente para nós que o Senhor Jesus Cristo morreu. E lá em João 3,16, ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, agora vamos analisar o Salmo. Eu acho interessante que John Stott, quando ele fala naquele livro dele, A Cruz, ele diz que a palavra amor na Bíblia não é como se procurar a palavra amor em um dicionário. A palavra amor te encaminha para a cruz. Onde é que eu vejo o maior amor de Deus? Na cruz. Na cruz. Ou seja, o sacrifício de Cristo é a base de toda a minha salvação. O amor que ele revela está expresso aonde? Na cruz. Na cruz. Jesus não revela um amor platônico. Jesus não revela um amor de mero sentimento, um amor de lágrimas. Ele revela um amor de sacrifício. Ele revela um amor de ação, de paixão, de realização. É por isso que quando você lê Mateus 1:21, e darás à luz um filho, o qual se chamará o seu nome? Emanuel. Que traduzido é o quê? Deus conosco. Deus conosco. Está lá no 1:21 e no 1:23 de Mateus. Emanuel, Deus conosco. Mas ele não é só o Deus que se revela. Ele é o Deus que se sacrifica. Pronto, que se sacrifica. E essa revelação, pastor, de Deus na cruz do Calvário, ela é maior do que as revelações de sinais e maravilhas que foram feitas antigamente. Porque é o seguinte, os sinais e maravilhas do Velho Testamento apontavam para um Deus que protegia, para um Deus que cuidava, para um Deus que manifestava bondade, para um Deus que manifestava proteção. Mas o Deus que se revela nas páginas do Velho Testamento, o seu desfecho é no Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco que vai se sacrificar. Por isso que João disse em 1:29, eis o Cordeiro de Deus. Que faz o quê? Tira o pecado do mundo. E se Deus ficasse só mostrando sinais na natureza, sinais, porque nós temos na teologia o que é chamado de revelação geral e revelação especial. Na revelação geral, os céus manifestam a glória de Deus. Ele mostrou sinais, maravilhas, prodígios, mas não tinha o caráter de salvação para a eternidade. O Mar Vermelho salvou muitos israelitas de não morrerem pelo poder de Faraó. Mas salvou do pecado? Não. Então, do pecado era crer no sacrifício de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, ó, provai e vede que o Senhor é bom. É bom. Veja, vai aparecer aí na tela. Primeiro, o imperativo do verbo provar. Não é isso? Ó, provai e vede. É o imperativo. Nós temos aí no próprio texto, original. Está aí, no texto original. Tamu. Tamu é esse verbo ó, provai e vede, não é isso? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é o quê? Bom. É bom. Aí nós estamos no Salmo? No Salmo 34, versículo 8. Verso 8, não é isso? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, esse verbo provar, aqui está falando de duas coisas. Duas coisas. Está falando aqui de uma experiência pessoal, porque se eu provo um suco, eu estou fazendo o quê? Quando eu bebo um suco e eu digo assim, ô pastor Luiz, que suco bom. O que eu estou deixando ali claro? A sua marca, a sua identidade. O gosto. Eu estou deixando o gosto, eu estou deixando a minha experiência. É gostoso, é maravilhoso. Ou seja, aí quando eu digo assim, mas esse suco aqui, ele é bom, eu provei. Mas qual é a outra coisa que eu estou dizendo do suco? A qualidade, já está aí, eu estou falando da qualidade de tudo. Mas eu digo aqui... Fazendo uma análise. Não, eu fiz a análise, mas eu digo assim, esse suco está bem aqui. Quando eu digo esse suco está aqui, o que eu estou dizendo? Uma definição. Uma definição, mas é mais. Por exemplo, aqui está o suco de abacaxi. E uma identificação. É a identificação. Mas o abacaxi existe? Existe. Então pronto, quando eu digo ó, provai... Você está fazendo atestando. Eu estou atestando que o suco existe. Existe.
Comprovando. Eu estou tendo duas coisas. Eu estou tendo a experiência de provar que o suco É bom. é gostoso, é doce ou é azedo. Mas quando eu digo é de abacaxi, o que eu estou dizendo? Que ele realmente existe. Eu estou não é provando que o subjetivo. abacaxi Existe. não é subjetivo, não é uma subjetivo. hipótese. Então, quando o salmista diz, ó, provai, E vede. ele não está dizendo, coloque Deus na prova. Quando você lê Malaquias, ó, provai e vede, não é isso? Provai e trazei. Então, quando ele fala de provar, não é colocar Deus Na prova. na prova, na parede. Eu vou ver se ele é Deus, eu vou ver se ele me responde. Cadê? Não. Provar é o resultado de uma experiência que eu tenho com ele já da bondade dele. Entendeu como é as coisas? Entendi. Então, quando você usa esse verbo provar, ele tem duas conotações. Ele evidencia, em primeiro lugar, o relacionamento com a experiência e também a prova de que ele existe. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, aqui você tem o conhecimento do Deus que é Salvador, não apenas pela questão teórica, mas pela própria experiência. Não é isso? Aí ele fala sobre a bondade. Olha como é que ele diz. Ó, provai. E vede que o Senhor é bom. Aí você tem a palavra tov. Tov do hebraico tem dois sentidos aqui. Tov, bom. Essa expressão bondade, ela fala de provisão e proteção. O mesmo Deus que eu tenho experiência com ele, que ele existe, ele é o Deus que me protege, ele é o Deus que me dá duas coisas que eu falei. Proteção e provisão. Ele é o Deus que provê para mim. Ele é o Deus que provê o meu sustento, é o Deus que provê a minha proteção. Ele é o Deus que provê tudo. Ele é proteção e provisão, ok? Então, ele é o Deus que providenciou lá em Gênesis 3,15 o quê? A nossa salvação. Quando o homem viu que estava nu, quem foi que providenciou o verso? Deus. Então, e quem foi que mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados? Deus. Então, Deus é o Deus que provê e ele é o Deus também que faz o quê? Protege. Que protege. Aí tem a palavra refúgio, não tem? Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refugiar aqui é uma metáfora que está aplicando para a salvação graciosa diante de um grande perigo. Se eu estou em um grande perigo, quem é que me dá a salvação? Deus. Quem é que me dá o refúgio? Deus. Então, pronto. Então, aí você tem o que essa salvação expressa, pastor Aziel. Eu coloquei aqui que essa salvação, ela mostra que esse Deus aqui, do Salmo 34, 8, 9, é o Deus de bondade, não é isso? É o Deus de amor, é o Deus de provisão e é o Deus de quê? Proteção. De proteção. Ok? Então pronto. Agora nós vamos para outra exegese. Ainda estamos no ponto 2 da lição, né? Qual é o ponto 2? A salvação como prova do amor de Deus. Pronto. Então nós citamos o Salmo 34, 8, 9 e agora Romanos 5, 6, 8. Que ainda trata da salvação. Da salvação, sim. Romanos 5, 6 e 8. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. 5, 6 a 8. 5, 6 a 8. Vamos. 5, 6 a 8. Uhum. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Sim. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha como é lindo esse último versículo. Ele já leu aqui, mas eu vou perguntar. Qual é a maior prova do amor de Deus? Cristo morrendo na cruz. Pronto, tá aí. Olha, e preste bem atenção, se vocês analisarem, você tem aí, olha, sinístesi, não é isso? Sinístesi, no original, sinístesi quer dizer prova demonstrada, está aí no presente, no presente, indicando que a cruz continua ainda. A cruz continua sendo a maior prova do amor de Deus. Do amor de Deus. Gente, ou seja, o amor de Deus é permanente. Lê esse verso de novo aí. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sinístesi está aí no presente, indicando que a cruz ainda continua sendo a maior prova do quê? Do amor de Deus. Só para vocês terem uma ideia, o que o pastor Luiz leu aí, eu coloquei aqui 3 pontos, vai aparecer aí na tela. A condição do homem que ele não poderia se salvar. Está aí. A condição humana em 3 termos. Quais são os 3 termos que Paulo usou para mostrar que o homem não poderia salvar a si mesmo?
São 3 termos. Astenon, do grego. Qual é o primeiro? Lê aí. Prova. Não, é do verso 6. Do verso 6, assim. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos... Qual é o primeiro termo? Fraqueza. Fraco. Segundo termo? Fraco. Fraco, asternon. Vai. Justo. Aí, pode É passar. o 7. Fraco. Pecadores. Aí já é o 8. É o terceiro. terceiro. Vai lá pro Porque 6. éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Pronto. Ímpios. Qual é o outro? Ímpios. 3 termos que mostram que o homem não poderia fazer nada para ser salvo. Quais são os 3 termos? Fracos, Fraco, ímpios ímpio e pecadores. pecadores. 3 termos que Paulo está usando que só a cruz poderia apagar isso. Então você tem fraco, astesnon, você tem acebon, que aí é ímpios, e você tem a expressão hamartolon. Hamartolon, pecadores. 3 termos que mostram que você não poderia fazer nada. A cruz expressa o amor, e é nela que essa minha fraqueza, esse meu lado ímpio e o meu lado de pecador é removido através do quê? Através da cruz. Da cruz. Através da cruz. Ou seja, eu coloquei aqui, se a mensagem geral desse versículo é que a salvação não é uma resposta humana, porque o homem estava como? Fraco, ímpio e pecador. Ou seja, nessa situação ele não poderia salvar a si mesmo. Aí é que entra o próprio Cristo. Então, a salvação não é uma resposta do homem, mérito do homem, capacidade, porque esses 3 termos mostram que ele estava acabado. Pronto. Agora, a salvação é uma resposta do amor gracioso de Deus. E onde é que está a prova do amor de Deus? Cruz. Não, na cruz. Terceiro ponto. Vamos lá, terceiro ponto. A santidade do Deus que salva. Aí é o terceiro ponto, a santidade do Deus que salva. O último texto, o pastor da lição, relacionou com esse último capítulo. Como é que diz aí? Lucas 18. Lucas 18. 18 a 19. Vamos lá. Lucas 18, 18 a 19. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Pronto, vamos lá. Quando a gente estuda sobre a santidade de Deus que salva, a santidade de Deus salva? Vou fazer essa pergunta aqui. A santidade de Deus salva? Não. 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 A santidade de Deus não salva. Mas a cruz revela um Deus santo que salva. Porque em Isaías 6, você vê, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E por mostrar que Cristo deveria morrer pelos nossos pecados, ele mostra a justiça de Deus, que foi totalmente satisfeita em quem? Em Cristo. Então, Deus é santo, mas por mais que ele seja santo, a sua santidade não salva. A santidade mostra o caráter de Deus. Deus é puro, Deus é verdadeiro, Deus é justo. O que salva é o seu sacrifício, é o seu amor revelado em Cristo pelo seu sacrifício. Agora, o sacrifício, a justiça está relacionada com a santidade de Deus. A santidade, ela não é negada pela graça, mas ela se completa e se realiza em quem? Em Cristo Jesus. Isso aqui é coisa linda, irmão. Por isso que o Aynan Gruden, ele escreve dizendo: a cruz é o ponto onde a justiça e o amor de Deus se harmonizam perfeitamente. Aí, quando você lê Lucas, há 3 coisas que eu escrevi aí sobre Lucas. O termo bondade. Agathos é a palavra grega com conotação de moral absoluta. Olha que o jovem rico chega e diz: Bom mestre, né? Bom mestre. A bondade absoluta. Só quem tem bondade absoluta, quem é? É Deus. O homem tem bondade relativa. Eu posso ser bom para ti, mas posso não ser bom para outra pessoa. Pronto. E a bondade do homem é condicional. Né? Eu só sou bom se fulano for bom para comigo. Já a bondade de Deus é absoluta. Sem interesse. Sem interesse. E ela não está ligada a um aspecto condicional. Não é isso? Por isso que aí está na letra a bondade do capítulo 18 a 19. Primeiro ponto, o termo bondade, não é isso? Segundo, aí você tem aí um padrão de santidade absoluta. O que Jesus diz para o homem? Por que me chamas bom? Hein?
Vai? Ninguém é bom senão um que é Deus. Então, pronto, ele colocou que Deus tem uma bondade Absoluta. E essa bondade absoluta aqui, gente, é muito interessante. Essa bondade aqui, que o próprio texto está falando, ela está mostrando que o Senhor tem um alto padrão de Santidade. A santidade de Deus é absoluta. Fora do padrão humano, né, pastor? Fora do padrão humano, fora do perfil humano. Aqui é interessante que Jesus confrontou o conceito de bondade do rapaz, do jovem rico, mostrando uma bondade mais absoluta, mais perfeita e que não pode ser alcançada pelo homem. Qual é essa bondade? A de Deus. A de Deus. Está aí. A bondade de Deus não é superficial, ela é real, ela é absoluta, ela é verdadeira. Então, quando ele afirma que só Jesus é bom, quando Jesus afirma que só Deus é bom, Jesus estava dizendo que a bondade de Deus era o quê? Absoluta, ela era perfeita. E que a salvação, olha, só há um que é bom, quem é? Deus. E que a salvação, ela não vem dos méritos humanos, porque a bondade do homem, ela é fragmentária, ela é pequena. Então, a santidade de Deus, a mensagem aqui, o que essa santidade absoluta de Deus revela? Ela revela que há uma impossibilidade do homem se auto-justificar, mas que ele necessita da salvação expressa na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Ok? Então, é isso que nós podemos analisar. Vamos aqui ao resumo da nossa lição. Lição de número 3. As marcas do Deus que salva. Isso. O Deus que se revela ao ser humano, que não se esconde. Ó, o Deus que se revela ao ser humano é um Deus que não se esconde. Que quer relacionamento. Que quer relacionamento. É o Redentor. É o Redentor. Que mostra bondade. Ele mostra bondade. Amor. Santidade. Concede vida, Isso. Esperança e perdão. Eu pergunto, quando Adão e Eva pecaram, Deus se escondeu? Não. Quem foi que se escondeu? O homem. Quem foi que foi buscar o homem? Deus. Quem providenciou o verso de salvação? Deus. Então, tudo você vê que o Deus que se revela, o Deus que quer salvar, a natureza dele é de bondade e de amor. Gente, Deus não quer jogar ninguém fora. Não. Agora, isso depende do homem. Vamos lá. Deus que se revela como Salvador. A história da salvação revela Deus como Redentor. Isso. Ele restaura sua aliança e traça-se eterno Redentor como compaixão. O Deus que se revelou na história de salvação no Velho Testamento, desde Gênesis 3 até Malaquias, é o Deus que sempre, o Deus do pacto, o Deus da aliança, era o Deus que queria salvar, era o Deus que queria libertar. Cada prodígio, cada maravilha, cada sinais, era mostrando, eu estou aqui. Eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que perdoa, eu sou o Deus que liberta. Se você se voltar para mim, vai ser salvo. E a prova de que ele queria salvar é que ele mostrou Jesus. Então, não é apenas um Deus que se mostra na história para uma eventualidade de poder e de milagre para causar espanto, para causar o quê? Eu sou Deus, impressão. Não, ele é o Deus que queria se comunicar. Por isso ele revela a palavra, ele revela o Cristo, e Cristo vem como a revelação perfeita de Deus. Deus é benigno e digno de confiança. Isso. A manifestação da fidelidade de Deus. Uma iniciativa amorosa e cheia de graça, sustentada pela sua bondade e misericórdia que são dignas de confiança. Pronto, lá no Salmo 23, certamente, o verso final, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pronto. Então, veja que quando se fala dessa, no subponto 2 da lição, no subponto 2, o amor de Deus manifesto na cruz. Aí ele fala dessa bondade, em todo o tempo Deus manifestava a sua bondade. Vamos lá. Ponto 2, a salvação como prova do amor de Deus. Isso. Salvação como ato de amor, a mais bela e profunda expressão do amor divino. Isso. O amor de Deus não é teórico, é real e histórico. O amor de Deus revela o amor que sofre. Isso. Os resultados do amor de Deus: perdoa, transforma e nos coloca como filhos adotivos e nos livra da condenação eterna. O amor de Deus não é teórico, não é um amor platônico, não é um amor ilusório. É um amor que se revela na concretização absoluta do sacrifício de Cristo, que mostrou o quanto nos amou. O amor de Deus manifesto na cruz. A salvação é a maior expressão de amor já realizada. Isso. Esse amor é amplo, profundo, abrangente e universal. Pronto, que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. João 3,16, porque Deus amou o
Mundo. O amor de Deus não é limitado, não é um amor circunscrito. O amor de Deus é amplo, é universal. Eu vi recentemente uma pessoa dizendo: Deus mostra o seu amor na graça e na desgraça, mandando um para o inferno e mandando o outro para o céu. Primeiro, Deus não manda ninguém para o inferno. Meu Deus do céu, o próprio texto está claro, Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Agora, o homem, por escolha própria, está lá em Deuteronômio 30, verso 15, o verso 19, por escolha própria, por decisão própria, por rejeitar a Deus, é que ele vai para o inferno. Sinceramente, hoje tem pessoas que pegam os textos bíblicos e tentam atrelar a uma teologia de Calvino que esse termo predestinação, esse termo eleição, não está falando dessas ideias calvinistas, gente. Tire isso da mente de vocês. A Bíblia diz em Atos 17 que de um só homem veio toda a geração. E Deus fez um só homem para ir para o inferno? Onde é que você vê que Deus fez Adão? Eu vou te fazer Adão para tu ir para o inferno. Quando Deus fez Adão, Deus fez para a salvação, deu um paraíso, deu a vida e colocou lá. Então pronto, todos os homens foram feitos para o bem eterno. Agora, o homem rejeita a Deus e é uma decisão sua. Vamos lá. Diferença entre o amor divino e o amor humano. Isso. O amor humano é condicional, o amor divino é livre, soberano e imensurável. Já falamos aqui da própria bondade do homem, a bondade de Deus. Vamos lá. A cruz como o maior testemunho do amor divino. Isso. Terceiro ponto, a santidade do Deus que salva. A cruz é o maior testemunho. Por que a gente canta sobre a cruz, fala sobre a cruz, prega sobre a cruz? Não é aquela ideia de colocar uma cruz na parede, não é aquela ideia de andar com um crucifixo. A cruz é uma ideia de que Cristo morreu pelos nossos pecados. A cruz é o símbolo que expressa a maior salvação. A cruz, até mesmo quando a gente usa um sinal, o símbolo da cruz, é para mostrar o que Cristo sofreu pelos nossos pecados. A cruz era sinal de vergonha, era sinal de... Na cruz só morria quem? Malfeitor, pecador, bandido. Então, quando Cristo morre na cruz, ele estava expressando o amor de quem? De Deus. Por isso que a cruz é o nosso maior tema. A cruz é o nosso maior símbolo. A cruz, gente, não é prosperidade, não é azeite. Cada igreja hoje que quer colocar como o maior símbolo a bandeira de Israel, quer colocar como maior símbolo uma tocha, um fogo. Não! O maior símbolo da igreja é o quê? A cruz. Porque a cruz expressa o quê? A bondade de Deus. A bondade, o amor, a salvação. Se não fosse pela cruz, nós não estaríamos salvos. Vamos lá. A santidade do Deus que salva. Isso. A santidade e a justiça de Deus são marcas de sua natureza. Isso. A tríplice declaração da santidade de Deus, que revela a essência do seu caráter. Isso. A santidade de Deus está conectada à sua justiça. Isso. A salvação é um chamado para a santidade, um chamado para a santidade na vida. A santidade é fruto do Espírito, não é um esforço nosso ou mérito pessoal. Isso. A cruz, encontro da justiça e do amor de Deus e o caminho para a santidade. Coisas que a cruz revela. Isso. O amor de Deus, Isso. a justiça de Deus Isso. e a santidade de Deus. Então pronto. Olha, Deus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te louvamos por tua palavra, Verdade, Deus, Senhor. que foi comunicada nesta noite. Que essa palavra alcance, meu Deus, os corações, meu Deus amado, que nos assistiram. Que essa palavra quebrante, meu Deus, ideias contrárias, heresias, meu Deus amado, modernas, contra, meu Deus, o alcance do teu amor e da tua cruz. Nos ajuda a compreender a tua essência, nos ajuda a compreender a tua ação e nos ajuda a compreender a tua revelação através de Jesus Cristo. Ser com teu filho, ser com este projeto, ser com esta igreja, nos abençoa, dando graça, santidade e firmeza diante de ti, diante dos homens. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam...